milionário decidiu fingir que era um cliente humilde, sem recursos, na sua própria loja. Entrou vestido de forma extremamente simples, com um aspecto visivelmente cansado e desgastado pelo dia, aproximando-se do balcão apenas para pedir um simples copo de água. Todos os funcionários o ignoraram deliberadamente, desviando o olhar com desprezo, até que uma jovem se aproximou dele. As 2 palavras que ela pronunciou deixaram-no em absoluto estado de choque. Se gosta deste tipo de narrativas, apoie o canal deixando seu gosto em um comentário e vamos diretos à nossa história. Rafael Mendes tinha o hábito constante de observar as pessoas ao seu redor, não por mera curiosidade fútil, mas por uma verdadeira necessidade profissional que moldava o seu dia a dia. Esta atenção ao detalhe não vinha de uma curiosidade vazia, mas sim de uma exigência do seu próprio trabalho. Aos 36 anos de idade, ele geria com mão de ferro uma rede de 12 restaurantes espalhados pela vibrante cidade de São Paulo. Cada um deles meticulosamente projetado para oferecer experiências gastronômicas absolutamente impecáveis aos clientes. Ao longo dos 15 anos que tinham decorrido desde a abertura do seu primeiríssimo estabelecimento, numa esquina bastante modesta do bairro de Vila Madalena, ele compreendeu que o verdadeiro segredo e sucesso de um negócio de restauração não residiam apenas nos ingredientes selecionados ou no menu apresentado. Não bastava ter comida de excelente qualidade. O essencial era a forma como as pessoas se sentiam no preciso momento em que cruzavam a porta de entrada. E, ultimamente, Rafael sentia que tinha perdido o controle dessa percepção tão crucial. Sentado no seu luxuoso escritório no bairro de Itaim Bibi, protegido por enormes janelas de vidro que ofereciam uma vista panorâmica sobre a cidade frenética que se movia lá embaixo, ele folheava os relatórios de satisfação dos clientes. Os números gerais eram bastante positivos, até mesmo excepcionais sob o ponto de vista financeiro. Mas existia algo subtil nas entrelinhas daqueles documentos que o deixava profundamente intrigado. Aquelas pequenas queixas e entrelinhas nos relatórios incomodavam-no seriamente. Havia reclamações discretas sobre um atendimento frio e puramente mecânico por parte do pessoal. Elogios rasgados à comida confeccionada, mas críticas veladas à falta de hospitalidade e de verdadeiro calor humano. Rafael fechou a pasta de couro com firmeza e encostou-se para trás na sua confortável cadeira de escritório, fixando o teto com um olhar pensativo. Quando tinha sido a última vez que ele próprio entrara num dos seus espaços sem ser imediatamente reconhecido como o grande patrão? Quando vivenciara na pele o que os clientes enfrentavam? A ideia surgiu na sua mente como um relâmpago de inspiração simples, quase óbvio. Ele iria visitar os seus próprios restaurantes disfarçado, agindo como um cliente comum e anônimo. Sem avisar os gerentes de turno, sem qualquer anúncio oficial, apenas entrando, observando em silêncio e sentindo a verdadeira atmosfera do local. Rafael sorriu de forma genuína pela primeira vez em muitas semanas. No dia seguinte, acordou com uma determinação vibrante que já não sentia há imenso tempo. Dirigiu-se ao roupeiro do seu quarto e ignorou completamente os fatos de corte italiano feitos sob medida que costumava vestir para as reuniões de negócios importantes. Procurou na parte mais funda e escura do armário, onde guardava as roupas velhas que raramente usava no seu cotidiano, e resgatou um par de calças de ganga desbotadas, uma t-shirt cinzenta básica e um par de sapatilhas velhas e visivelmente gastas pelo uso. Olhou-se longamente no espelho do quarto. O homem que o encarava de volta parecia outra pessoa. Já não era o presidente executivo elegante e impecável que liderava as reuniões da empresa. Era agora um cidadão comum, perfeitamente anônimo e invisível na multidão. Para iniciar esta sua experiência secreta, ele escolheu o restaurante localizado no bairro de Pinheiros. Esta era uma unidade de tamanho médio na rede. Não era o restaurante mais movimentado, mas também não era o mais calmo. Estava situado numa rua tranquila e arborizada, muito frequentada pelos moradores locais do bairro e por jovens estudantes universitários daquela zona. Rafael conhecia muito bem o espaço físico. Tinha sido ele a inaugurar pessoalmente o local há cerca de 3 anos, mas nunca lá tinha entrado sem que toda a equipa soubesse exatamente quem ele era. Desta vez, decidiu estacionar o carro a 3 quarteirões de distância e seguiu a pé para o destino. O sol do meio-dia brilhava intensamente lá fora,
com aquele calor sufocante e típico do mês de fevereiro na cidade de São Paulo. As árvores antigas projetavam sombras agradáveis ao longo do passeio de pedra. Rafael empurrou a porta de vidro temperado e entrou no salão. O espaço estava com uma ocupação média naquele momento. Alguns casais conversavam em tom baixo nas mesas perto das janelas. Um grupo de amigos dava gargalhadas ruidosas num dos cantos e viam-se várias pessoas sozinhas, provavelmente concentradas a trabalhar nos seus computadores portáteis. A decoração do espaço era minimalista e moderna, com pequenos detalhes em madeira natural e plantas decorativas que davam ao ambiente um toque acolhedor. Rafael permaneceu de pé junto à entrada durante alguns segundos, aguardando que alguém o recebesse. Ninguém veio ao seu encontro imediato. Ele franziu a testa, ligeiramente incomodado. Todos os seus restaurantes deviam seguir uma norma rígida de atendimento. Os clientes tinham de ser recebidos no intervalo máximo de 15 segundos. Ele começou a contar mentalmente 20, 30, 40 segundos. Finalmente, uma empregada de mesa A, jovem, saiu apressadamente da cozinha, segurando com firmeza um tabuleiro vazio nas mãos. Ao vê-lo ali parado, esboçou de imediato um sorriso educado, embora o seu olhar cansado revelasse uma exaustão profunda de quem já trabalhava há muito tempo. Era uma rapariga jovem, provavelmente no início dos seus 20 anos, com o cabelo castanho preso num coque baixo e um uniforme que se mantinha impecável. Apesar de parecer estar ali de pé há imensas horas seguidas, havia algo de muito especial nela, algo que ia além do seu aspecto visual e se manifestava na energia que transmitia. Mesmo estando claramente sobrecarregada com o volume de trabalho, a jovem não demonstrava qualquer sinal de apatia. Os seus olhos escuros possuíam uma profundidade brilhante, que cativou de imediato a atenção atenta de Rafael. Boa tarde. Peço imensa desculpa pela demora em atendê-lo. Pode escolher qualquer mesa que preferir para se sentar, disse ela. A sua voz era suave, calma e carregada de uma simpatia genuína. Rafael acenou com a cabeça num gesto discreto de agradecimento e preferiu caminhar para uma mesa situada ao fundo do salão, perto de uma grande janela de vidro. A partir daquele ponto estratégico, ele conseguia vigiar todo o salão sem atrair olhares ou ser notado. A empregada de mesa acompanhou-o, limpou a mesa rapidamente com um pano úmido e entregou-lhe o menu impresso. Vou trazer-lhe um copo de água fresca, senhor. Volto num instante. E afastou-se apressada, antes que Rafael pudesse esboçar qualquer resposta. Ele permaneceu sentado, a observar o fluxo e o movimento constante dentro do estabelecimento. A equipa do restaurante estava claramente desfalcada naquele turno, contando apenas com 3 funcionários para dar resposta a todas as mesas. Os escassos colaboradores, incluindo a rapariga simpática que o tinha acolhido na entrada, corriam sem parar de um lado para o outro para tentar satisfazer os pedidos. Rafael registrou mentalmente aquela grave falha de escala de pessoal, algo que não devia acontecer sob nenhuma circunstância. Ele olhou para a ementa de forma superficial, sem ler realmente os pratos disponíveis. Afinal, ele não tinha ido ali para almoçar. O seu objetivo era simplesmente analisar o comportamento dos funcionários, sentir o pulsar do ambiente e testar na primeira pessoa o tratamento dado a um cliente comum. A empregada de mesa regressou trazendo um copo com água fresca e pousou delicadamente à sua frente. Já sabe o que vai escolher, senhor? Ou prefere que lhe dê mais uns minutos com a ementa? Perguntou ela, mantendo um sorriso visivelmente cansado, mas extremamente sincero. Rafael encarou-a por breves instantes. Havia algo de muito cativante na sua postura que me impelia a prolongar aquela conversa rápida, a tentar conhecê-la melhor. Na verdade, respondeu ele, assumindo um tom de voz bastante descontraído. Acho que, por agora, vou querer apenas a água fresca. Ela não franziu o sobrolho nem mostrou qualquer sinal de impaciência ou desagrado por ele não pedir comida. Em vez disso, inclinou ligeiramente a cabeça para o lado, num gesto de pura empatia. Tenha certeza, senhor? Está um dia de imenso calor lá fora. Imagino que esteja cansado. Posso trazer-lhe algo muito leve, se preferir. Temos um sumo de maracujá totalmente natural que é verdadeiramente delicioso. A sugestão foi feita de forma carinhosa, sem qualquer tipo de pressão comercialista. Rafael sentiu algo invulgar naquele gesto.
Não era condescendência, era cuidado real. Apenas a água é suficiente para mim, obrigado, insistiu ele, mantendo os olhos postos nela para avaliar a sua reação imediata. Marina acolheu a resposta sem julgar o cliente, demonstrando total compreensão. Sem qualquer problema, senhor. Se mudar de ideias mais tarde, basta chamar-me e estarei à sua inteira disposição. Ela preparava-se para dar meia volta quando Rafael a interrompeu com uma nova pergunta. Importa-se que lhe pergunte o seu nome? Ela virou-se para trás, um pouco surpreendida com a abordagem direta, mas abriu um sorriso caloroso. Chamo-me Marina, respondeu ela. Há quanto tempo trabalha aqui no restaurante? Quis saber ele. Há quase um ano completo, respondeu ela, cruzando os braços de forma ligeira, enquanto relaxava um pouco a sua postura cansada. Apesar de o salão estar bastante movimentado, Marina parecia sinceramente receptiva a trocar algumas palavras com aquele cliente solitário. E gosta do que faz? Inquiriu Rafael, movido por uma curiosidade genuína. A pergunta era direta, mas ele desejava mesmo obter uma resposta franca. Marina hesitou por breves instantes, parecendo escolher com cuidado cada uma das suas palavras. Gosto, sim. O trabalho diário é bastante duro e exigente, mas as pessoas que aqui trabalham são muito boas, e eu preciso muito deste emprego para me sustentar. Havia uma honestidade crua e transparente naquela resposta simples, sem rodeios nem falsas modéstias. Rafael acenou com a cabeça. Compreendo perfeitamente, comentou ele. Marina sorriu de novo, mas desta vez o seu olhar carregava uma ponta de curiosidade. E o senhor vive aqui perto? Rafael quase respondeu de forma automática que morava numa luxuosa cobertura no bairro Nobre dos Jardins, mas recordou-se a tempo do disfarce. Moro um pouco longe daqui. Estava apenas de passagem por esta zona da cidade e decidi entrar para descansar. Mentiu ele com naturalidade. Ah, que bom que nos escolheu para fazer uma paragem. Ela fez uma pausa breve e apontou discretamente em direção à vidraça. Nesta época do ano, o bairro de Pinheiros fica lindo com estas árvores e todo este movimento de pessoas. Às vezes paro um segundo apenas para contemplar. Rafael acompanhou o olhar dela através do vidro. Aquela rua arborizada era realmente bela. Há anos ele escolhera o ponto por esse motivo, mas nunca parara para o apreciar. Para ele, tudo se resumia à localização estratégica, ao fluxo constante de potenciais clientes e ao retorno financeiro. Marina, pelo contrário, via apenas beleza pura. Gosta de observar as pessoas? Inquiriu Rafael com suavidade. Gosto bastante, confessou ela com sinceridade. Cada cliente que entra por aquela porta traz consigo uma história única de vida. Acho fascinante tentar imaginar o que cada um carrega. Ao ouvir aquelas palavras simples, Rafael sentiu um aperto doloroso no peito. Tinha perdido por completo aquela capacidade de ver o ser humano por trás dos números. Nos últimos anos, todos os indivíduos tinham se tornado meros gráficos, percentagens de faturação, metas de vendas e margens de lucro bruto. E o que é que imagina a meu respeito? A pergunta escapou-lhe dos lábios antes mesmo que pudesse refletir. Marina soltou uma gargalhada suave, um som extremamente cristalino e agradável de se ouvir. Não sei bem, mas o senhor parece-me muito cansado, quase como se estivesse a carregar um fardo demasiado pesado nas costas. Aquela observação inesperada foi tão cirúrgica e certeira que deixou Rafael completamente mudo de espanto. Ela tinha toda a razão. Ele estava exausto, exaurido de reuniões intermináveis, de analisar folhas de cálculo imensas e de tomar decisões estratégicas que pareciam nunca ter fim. Cansado de vestir a pele de Rafael Mendes, um empresário de sucesso admirado por todos, e farto de uma existência que, vista de fora, parecia um sonho perfeito, mas que por dentro parecia cada vez mais vazia e sem rumo. Peço-lhe desculpa, apressou-se Marina a dizer, quebrando o silêncio desconfortável que se instalara. Não era minha intenção ser intrusiva ou indelicada. Não foi nada intrusiva, respondeu Rafael, utilizando um tom de voz incrivelmente mais suave e amigável do que inicialmente previra. Na verdade, adivinhou perfeitamente o meu estado de espírito. Marina retribuiu com um sorriso contido, quase tímido. Bem, se precisar de mais alguma coisa, basta fazer-me um sinal. Num determinado momento, um cliente derramou acidentalmente sumo sobre a mesa de madeira.
Marina correu de imediato para limpar a sujidade, rindo com ele e desvalorizando o incidente, dizendo que aquilo acontecia todos os dias e que não havia qualquer problema. O homem acabou por sair do estabelecimento a sorrir. Pouco depois, uma cliente idosa pediu ajuda para selecionar uma opção da ementa. Marina sentou-se carinhosamente ao seu lado durante uns minutos, explicando pacientemente cada prato com detalhe, como se não tivesse mais nada para fazer. A senhora agradeceu-lhe muito comovida. Rafael testemunhou toda aquela dedicação em absoluto silêncio. Seria aquele o verdadeiro espírito do império que ele construíra, ou era apenas o reflexo do caráter puro de Marina? Quando finalmente se levantou para sair, chamou a rapariga com um aceno discreto. Ela aproximou-se rapidamente, exibindo seu habitual sorriso simpático. "Já vai embora, senhor?" indagou ela de imediato. "Sim. Quanto é que lhe devo?" perguntou Rafael. Marina olhou para o copo completamente vazio na mesa, abanou a cabeça e disse: "Não é nada, senhor. Foi apenas água fresca. Não cobramos por isso." "O senhor só pediu água. Não lhe vou cobrar por isso." O Rafael ficou ali parado, a processar aquela resposta simples. Ela podia ter cobrado em dinheiro, exigido uma taxa de serviço, qualquer coisa, mas decidiu simplesmente não o fazer. Deixou passar, sem hesitar. "Obrigado", disse ele, com um tom sincero. Havia algo na sua voz, uma vibração diferente, que fez com que a Marina inclinasse a cabeça com curiosidade. "Não tem de quê", respondeu ela com simpatia. O Rafael já estava quase a chegar à porta de saída quando se virou de repente. "Marina!" chamou ele. Ela olhou para ele, aguardando que ele continuasse a falar. "Por quê? Por que é que faz isto? Tratar as pessoas assim, com tanta atenção e carinho?" A Marina pareceu refletir por alguns segundos, ponderando a questão, e depois encolheu os ombros de forma sutil. "Porque eu sei perfeitamente o que é ser maltratada por este mundo fora. E jurei a mim mesma que se algum dia tivesse a oportunidade de fazer as coisas de maneira diferente, eu o faria." A resposta dela foi desarmante, extremamente direta, mas carregada de um significado profundo que o atingiu em cheio. O Rafael acenou com a cabeça em sinal de respeito e saiu. Assim que pisou o passeio da rua, ele sentiu um peso no peito. O Rafael respirou fundo, deixando o ar fresco da tarde acalmar o seu ritmo acelerado. O sol começava a pôr-se no horizonte de São Paulo, pintando o céu com tons dramáticos de laranja e cor-de-rosa. Ele olhou para trás, contemplando a fachada simples daquele restaurante. Através do vidro da janela, conseguiu ver a Marina rir genuinamente de algo que um cliente lhe dissera. Havia ali uma verdade rara. Ele ainda não sabia explicar o que sentia, mas tinha certeza absoluta de que aquela jovem humilde acabara de mudar algo no seu interior, e ele precisava desesperadamente de descobrir o que era. O Rafael não conseguiu tirar a Marina da cabeça durante todo o caminho de regresso à casa. Tudo era impecável, cada objeto estava no seu devido lugar. No entanto, ao entrar, o Rafael sentiu aquele vazio familiar apertar-lhe o peito. Largou as chaves no balcão da cozinha e caminhou diretamente para a varanda. A vista lá de cima era verdadeiramente deslumbrante. A imensa cidade de São Paulo estendia-se diante dele, com milhões de luzes a brilhar intensamente à medida que a noite caía. Antigamente, ele sentia um enorme orgulho daquilo, do patamar elevado a que tinha conseguido chegar, tanto a nível literal como figurativo. Mas naquele momento preciso, ao olhar para a metrópole lá embaixo, sentiu-se mais isolado e distante do que nunca. A imagem da Marina voltou a invadir-lhe os pensamentos. A forma como ela tratava cada cliente que entrava na loja, como se todos fossem únicos e importantes. Tratava-os como se cada interação humana tivesse um valor real e inestimável. O Rafael tentou lembrar-se da última vez que tinha agido assim, com aquela generosidade desinteressada. A última vez que tinha olhado para alguém de verdade, enxergando o ser humano à sua frente e não apenas a função profissional que desempenhava. Mas a verdade é que não conseguiu lembrar-se de nada. Nos dias seguintes, tomado por uma obsessão silenciosa, o Rafael visitou mais 3 restaurantes da sua própria cadeia, sempre disfarçado, pedindo apenas um copo de água ou algo extremamente simples. Infelizmente, em todos esses locais, ele encontrou exatamente aquilo que mais temia. Um serviço correto, sim,
mas extremamente frio. Educado, porém mecânico. Os funcionários limitavam-se a fazer o seu trabalho, cumprindo à risca os protocolos exigidos pela empresa, mas não havia alma naquelas ações. Ninguém olhava os clientes nos olhos com a entrega sincera da Marina. Ninguém oferecia um sorriso que não parecesse ensaiado. Ninguém parecia importar-se de verdade com quem entrava ali. Na quinta-feira dessa mesma semana, o Rafael já estava de volta ao seu escritório principal. Contudo, a sua mente continuava distante, a divagar por caminhos que ele próprio desconhecia. Ele tinha reuniões agendadas para o dia inteiro, contratos cruciais para rever e fornecedores importantes para aprovar. Mas a sua concentração era nula. O seu assistente pessoal, o João, entrou na sala com mais um relatório financeiro detalhado. O João era um jovem extremamente eficiente, sempre pontual em tudo e de uma postura irrepreensível. Mas, enquanto ele apresentava os resultados e números do mês, o Rafael deu por si simplesmente a observá-lo com outros olhos. Aquele rapaz já trabalhava ali há 3 anos. O Rafael conhecia perfeitamente o seu nome, o seu cargo e a sua inegável competência. Mas será que sabia mais alguma coisa sobre ele? Sabia se ele tinha família, se estava feliz com a vida que levava, ou se tinha sonhos maiores além daquela secretária de escritório? João, interrompeu o Rafael, cortando a meio uma frase importante sobre as margens de lucro. O jovem parou de falar imediatamente, com um ar bastante surpreendido. Sim, senhor diretor. Gosta de trabalhar aqui? A pergunta inesperada apanhou João completamente desprevenido. Não precisa de pedir desculpa por nada. Obrigado pela sua honestidade. O João saiu do gabinete visivelmente confuso com aquela interação invulgar. Mas o Rafael ficou ali sentado, a refletir profundamente sobre aquela frase. Apenas mais uma engrenagem na máquina. Era exatamente assim que ele tinha tratado todas as pessoas ao longo da sua vida inteira. Via-as como peças funcionais, necessárias para o sucesso dos negócios, mas facilmente substituíveis a qualquer momento. Nessa mesma noite, o Rafael entrou no seu carro e regressou ao bairro de Pinheiros. Ele não tinha planeado aquilo deliberadamente, simplesmente deu por si a conduzir naquela direção, a estacionar na mesma rua de sempre e a caminhar apressadamente até ao restaurante. Passava pouco das 20 horas e o movimento ali dentro estava ao rubro, perguntou ela, com uma pitada leve de brincadeira na voz. O Rafael sorriu abertamente. Foi o primeiro sorriso verdadeiro que ele deu em muitos dias de pura exaustão. Acho que sim. O que me recomenda? A Marina pousou a mão na anca, pensativa, adotando uma postura descontraída. Depende muito do que lhe apetecer. Se preferir algo mais leve, o peixe grelhado com legumes é uma excelente opção. Mas se estiver com mais fome, o nosso risoto de camarão é divinal. E qual é o seu prato favorito aqui? Perguntou Rafael a Marina, demonstrando uma curiosidade genuína. A rapariga riu de forma tímida. Eu raramente janto por cá, mas quando faço, peço sempre a moqueca. A minha avó costumava preparar uma muito parecida quando eu era pequena. Não é exatamente igual, claro, mas faz-me lembrar muito os velhos tempos com ela. Havia uma ternura imensa no tom de voz dela ao mencionar a avó. O Rafael percebeu esse detalhe e quis saber mais sobre a vida dela. A sua avó ainda costuma cozinhar esse prato para si? Sim, mas já não é como dantes. Ela já está muito velhinha, por isso agora sou eu que trato de quase toda a cozinha em casa. Mas de vez em quando lá faz questão de se levantar e preparar a comida, dizendo que é para eu nunca me esquecer das minhas origens. A Marina sorriu ao contar aquilo, mas o Rafael notou uma sombra rápida de preocupação a passar-lhe pelos olhos. Vocês são muito unidas? Perguntou ele, sem pensar se estava a ser demasiado intrusivo na vida pessoal dela. A Marina pareceu não se importar. Ela é que me criou de raiz. Os meus pais, bem, nunca estiveram presentes no meu crescimento. Fomos só nós as duas durante muito tempo. Ela trabalhou a vida inteira como costureira para me garantir um teto, comida na mesa e uma boa educação. Agora é a minha vez de retribuir e cuidar dela com tudo que tenho. O Rafael sentiu novamente aquele aperto desconfortável no peito ao ouvir tamanha dedicação. Ela vive consigo? Perguntou ele com suavidade. Sim, vive. A reforma dela mal chega para pagar metade das nossas despesas básicas, por isso ajudo no que posso.
É por essa razão que trabalho aqui todas as noites e ainda faço alguns biscates extra aos fins de semana. Não é nada de especial, apenas ajudo na organização de eventos e coisas do gênero. A forma incrivelmente natural com que a Marina falava sobre trabalhar em turnos duplos, sustentar a avó idosa e carregar responsabilidades pesadas que muitos jovens da idade dela nem sequer cogitariam aceitar, deixou o experiente empresário sem palavras. Ele tinha construído um verdadeiro império financeiro, acumulando mais dinheiro do que conseguiria gastar em várias vidas, e mesmo assim queixava-se constantemente de cansaço, de pressão corporativa e de pequenas futilidades cotidianas. A Marina carregava o peso do mundo inteiro nos seus ombros frágeis, e ainda assim conseguia encontrar forças para sorrir com sinceridade, tratar perfeitos desconhecidos com extrema amabilidade e cozinhar moqueca aos fins de semana. A Marina é extraordinária, disse o Rafael, no impulso involuntário antes de se conseguir conter. A jovem pestanejou, visivelmente surpreendida com aquele elogio. Como assim? Trabalha tanto, carrega um fardo enorme e continua a tratar toda a gente com tanta humanidade. Isso é algo muito raro de se ver hoje em dia. A Marina corou levemente. Ela desviou o olhar com timidez. Eu limito-me a fazer aquilo que tem de ser feito. Qualquer pessoa no meu lugar faria exatamente o mesmo. Não, retorquiu Rafael com uma firmeza absoluta na voz. Eu garanto-lhe que não faria. A maioria das pessoas na sua situação estaria amargurada com a vida, exausta e completamente indiferente aos outros. Mas a Marina prefere sempre agir com bondade. A jovem permaneceu em silêncio por instantes, claramente sem saber muito bem o que responder àquelas palavras tão diretas. Depois, acabou por encolher os ombros com simplicidade. A minha avó diz que nós não controlamos aquilo que a vida nos reserva, mas temos o controle absoluto sobre a forma como reagimos a tudo isso. Eu escolho sempre reagir com bondade. Por quê? Ri ficou a observá-la enquanto caminhava em direção à cozinha, cumprimentando os colegas de equipa pelo caminho com um sorriso nos lábios e partilhando uma piada interna com eles. Havia nela uma leveza cativante que contrastava fortemente com as responsabilidades que suportava diariamente. E o Rafael, pela primeira vez em muitos anos da sua vida profissional frenética, sentiu o desejo genuíno de fazer algo que fosse muito além de gerir empresas lucrativas e acumular patrimônio financeiro. Ele sentiu uma vontade imensa de conhecer profundamente aquela rapariga, compreender em detalhe o seu passado difícil e manter-se próximo daquela energia positiva e pura que ela irradiava. A muqueca fumegante e perfumada acabou por chegar poucos minutos depois. A Marina serviu o prato com extremo cuidado na mesa, organizando os acompanhamentos de forma harmoniosa em seu redor. Espero genuinamente que seja do seu agrado, disse ela com um sorriso caloroso. O Rafael provou a comida e ficou rendido. Estava absolutamente divinal. Isto está maravilhoso, muito obrigado. Fico contente por saber, respondeu a Marina. Ela ia afastar-se novamente para atender outros clientes, mas o Rafael chamou-a de volta de imediato. Marina, sim, posso perguntar-lhe uma coisa? Ela sentiu a curiosidade dele. Por que é que continua a sorrir após tudo o que passou? Como consegue manter esse brilho tão vivo dentro de si? A Marina olhou fixamente para ele durante alguns segundos, num silêncio profundo. Depois, a sua expressão suavizou-se de forma serena. A jovem sorriu de forma leve, sem compreender totalmente o peso real daquela gratidão profunda, e regressou ao seu trabalho diário. Rafael terminou a refeição em silêncio absoluto, saboreando cada pedaço com uma calma que já não sentia há anos, mas, acima de tudo, deliciando-se com a sensação de estar vivo. Saboreava, na verdade, a sensação estranha e inteiramente nova de estar verdadeiramente presente, de habitar aquele exato momento e aquele lugar humilde, sentindo-se conectado a algo infinitamente maior do que folhas de cálculo e lucros trimestrais. Quando finalmente pediu a conta, Marina trouxe-lhe com um sorriso aberto no rosto. Desta vez o senhor comeu mesmo tudo, por isso vou ter de cobrar, brincou ela num tom leve. Rafael soltou uma gargalhada sincera, algo que já não fazia há muito tempo. É justo, respondeu ele. Pagou generosamente, deixando uma gorjeta tão avultada que fez com que os olhos de Marina se arregalassem de puro espanto.
Isto é demasiado dinheiro, não acha? Perguntou ela, perplexa. Rafael interrompeu-a com delicadeza, mas com firmeza na voz. Tu mereces muito mais do que isto, acredita. Marina ficou sem palavras, apenas a olhar para ele. Rafael levantou-se da cadeira de madeira, guardou a carteira no bolso das calças e olhou ao seu redor uma última vez antes de se dirigir à saída. Até breve, Marina, disse ele. Até breve, respondeu ela num sussurro, ainda a segurar as notas na mão, confusa e profundamente comovida com aquele gesto inesperado. Rafael saiu para a noite quente da cidade de São Paulo, mas, pela primeira vez em muitos anos, sentia algo muito parecido com esperança. Pela primeira vez em anos, ele sentia algo muito próximo de uma esperança genuína. Rafael acabou por acordar no sábado seguinte com uma sensação bastante invulgar a pairar no ar do quarto. Pela primeira vez em muitos meses, eu não tinha quaisquer reuniões de trabalho agendadas, nem sequer compromissos de negócios urgentes que exigissem a minha atenção imediata. O fim de semana inteiro estava finalmente livre de obrigações de trabalho. Normalmente, eu usaria este tempo precioso para rever relatórios de vendas antigos ou para começar a planear as estratégias comerciais para a semana seguinte. No entanto, naquela manhã de sábado, enquanto ficava deitado a olhar fixamente para o teto do quarto de dormir, tudo em que ele conseguia pensar era na Marina. Rafael levantou-se da cama com calma, preparou um café fresco e foi sentar-se na varanda do seu apartamento. O sol matinal iluminava a imensa cidade de São Paulo de uma forma diferente, muito mais suave. Ele pegou no seu telemóvel e abriu a aplicação de gestão do restaurante. Eu conseguia aceder facilmente às câmaras de segurança em tempo real, aos relatórios de faturação diária e aos horários detalhados de cada funcionário. Ele digitou rapidamente o código da unidade do Pinheiro no sistema e acedeu à escala de serviço daquele dia. O nome de Marina surgiu de imediato no ecrã. Ela estaria a trabalhar das 10 horas da manhã até as 18 horas da tarde. Rafael olhou de relance para o relógio de pulso que marcava 9 horas e 15 minutos. Tomando uma decisão impulsiva, dirigiu-se ao roupeiro, vestiu a mesma roupa casual que usara na primeira visita e saiu de casa. Ele não planeou detalhadamente o que faria. Tudo o que eu sabia era que queria muito vê-la novamente. Ele chegou ao restaurante pouco depois das 10 horas. A atmosfera ali no sábado era completamente diferente dos dias de semana. Havia mais famílias reunidas, mais casais apaixonados e várias crianças a brincar. A energia do local parecia muito mais leve, desprovida daquela habitual tensão corporativa. Rafael entrou e avistou-a de imediato no salão. Marina estava a preparar uma mesa perto da janela de vidro, a arrumar com extremo cuidado as flores delicadas no centro do tampo. Assim que ela olhou para a porta e o viu a entrar, o seu rosto iluminou-se instantaneamente, de uma forma que fez o seu coração acelerar de imediato. Marina pensou durante alguns segundos, mordendo levemente o lábio inferior num gesto claro de pura concentração. Rafael percebeu naquele exato instante que gostava bastante daquele trejeito dela. A tapioca recheada é um dos pequenos almoços mais pedidos por aqui aos sábados. Nós preparamos-la com queijo coalho e um mel muito especial que vem direto do produtor. É um prato bastante simples, mas garanto-lhe que é extremamente reconfortante. Reconfortante, repetiu Rafael, saboreando a palavra de forma lenta. Gosto imenso dessa descrição. Vou querer essa tapioca, então. Marina apontou o pedido no seu bloco de notas e dirigiu-se apressadamente para a cozinha. Rafael aproveitou aqueles minutos de espera para observar com atenção o ambiente ao seu redor. Marina pareceu surpreendida com aquela pergunta tão pessoal, mas sorriu docemente. Ela está ótima. Esta semana esteve muito animada porque uma amiga de longa data a veio visitar a casa. Passaram a tarde inteira a recordar velhas histórias do passado e a rir de coisas que só as duas conseguiam compreender de verdade. Isso parece ótimo, comentou Rafael. E é. A minha avó sempre foi uma pessoa extremamente sociável, e mesmo agora, na sua idade avançada, não perdeu de todo a imensa vontade de conversar e de estar rodeada de pessoas que gosta. Marina fez uma breve pausa na sua fala, com o olhar focado num ponto distante do salão. Às vezes fico a pensar em todas as coisas de que ela teve de abdicar por minha causa.
Ela era ainda bastante jovem quando os meus pais biológicos me deixaram entregue aos seus cuidados. Tentou, no recôndito da sua mente, lembrar-se de alguém que o tivesse amado com aquela mesma intensidade pura ao longo da sua vida. Os seus pais sempre tinham sido figuras presentes fisicamente, mas emocionalmente muito distantes, orgulhosos das suas conquistas profissionais, mas nunca verdadeiramente próximos. Quando abriu seu primeiro restaurante, eles disseram-lhe de imediato que se tratava de um risco financeiro desnecessário. E quando ele finalmente alcançou o sucesso, limitaram-se a comentar que tinha sido pura sorte. Nunca tinha existido na sua vida aquele tipo de amor generoso e protetor que Marina acabara de descrever. Tens muita sorte, disse Rafael num tom de voz baixo e quase nostálgico. Eu sei disso perfeitamente, respondeu ela. Marina olhou para ele de forma muito atenta e questionou. E o senhor tem família? Rafael hesitou por momentos antes de responder. Era uma pergunta muito simples na aparência, mas carregada de mágoa. Tenho pais, mas não somos próximos. Eles vivem em Campinas. Nós falamos apenas muito ocasionalmente, mas as nossas conversas são sempre extremamente formais e frias. Isso deve ser bastante solitário, comentou ela. A observação de Marina foi incrivelmente gentil, mas dolorosamente certeira. Rafael acenou com a cabeça afirmativamente. Sim, é verdade, admitiu ele. Marina permaneceu em silêncio durante breves instantes e, em seguida, estendeu seu braço sobre a mesa de madeira, tocando de forma muito suave na mão dele. Lamento muito por isso, sussurrou. Aquele contato físico foi muito breve, mas para Rafael foi como se o tempo tivesse parado por uma eternidade inteira. Quando Marina retirou a mão, ele ainda conseguia sentir nitidamente o calor reconfortante da pele dela. Obrigado, disse ele, com um olhar sincero. E desta vez, ela compreendeu perfeitamente todo o peso emocional daquelas palavras de agradecimento. Nesse momento, um dos outros empregados de mesa chamou por Marina, e ela teve de se levantar rapidamente da mesa. Preciso de voltar ao trabalho, mas aproveite bem a tapioca, e se precisar de mais alguma coisa, basta chamar-me. Rafael comeu devagar, saboreando com calma absoluta cada pequeno pedaço. A comida era extremamente simples, tal como Marina lhe tinha confidenciado, mas era incrivelmente acolhedora. E ele percebeu que era exatamente disso que ele mais necessitava naquele momento da sua vida. Depois de terminar de comer, Rafael permaneceu sentado durante mais algum tempo, limitando-se a observar calmamente a dinâmica do salão. Marina atendia as outras mesas com a mesmíssima atenção dedicada que lhe dispensava a ele. Não havia qualquer espécie de favoritismo, nem uma única gota de falsidade profissional nas suas atitudes. Ela importava-se genuinamente com o bem-estar de todas as pessoas ali presentes. A dada altura, uma cliente derramou acidentalmente café quente sobre a sua blusa clara. A senhora ficou visivelmente envergonhada, tentando limpar a mancha rapidamente com um pequeno guardanapo de papel. Marina correu de imediato para a cozinha do restaurante e regressou segundos depois com uma toalha úmida e uma blusa lavada nas mãos. Eu tenho aqui uma blusa extra de reserva. Rafael abriu um sorriso sincero, despediu-se com um breve aceno de mão e saiu do estabelecimento. Já na rua, ele respirou fundo, enchendo os pulmões de ar puro. Tinha acabado de fazer algo completamente fora dos seus padrões rígidos. Tinha se exposto e arriscado, mas, incrivelmente, não sentia qualquer tipo de arrependimento. Naquela mesma noite, sozinho no silêncio do seu espaçoso apartamento, Rafael tentou focar-se no trabalho de rotina. Ele abriu o ecrã do seu computador portátil e começou a analisar e-mails pendentes, mas nenhuma daquelas tarefas corporativas conseguia prender a sua atenção por mais de 2 minutos. A sua mente estava completamente bloqueada, revivendo repetidamente aquela conversa sincera, aquele breve, mas intenso toque de mão sobre a mesa e o olhar hesitante de Marina quando ele lhe fez o convite audaz. Terá ele sido demasiado precipitado e impaciente? Será que Marina achou aquela atitude estranha? Será que a tinha colocado numa posição desconfortável perante os colegas do restaurante? Inquieto com as suas próprias dúvidas, Rafael fechou abruptamente o portátil e dirigiu-se novamente para a varanda. A imensa cidade paulistana brilhava intensamente lá embaixo, repleta de luzes artificiais.
Mas tudo aquilo lhe parecia agora infinitamente distante e intangível. Ele tinha construído com sucesso um verdadeiro império empresarial, tinha conquistado absolutamente tudo o que julgara desejar na vida. No entanto, Marina, com seu uniforme de trabalho simples e o seu sorriso genuíno, possuía algo valioso que ele nunca conseguira ter: um propósito real de vida, uma ligação humana e uma profunda empatia. Num mundo feito de aparências, máscaras e falsidade, aquela mulher representava uma lufada de ar fresco, algo genuíno e puro. E o Rafael, pela primeira vez em muitos anos, sentiu um desejo profundo de deitar abaixo as suas próprias defesas e ser autêntico também. Os dias que se seguiram foram estranhos, vazios de sentido. Ele tentou a todo custo manter-se ocupado, mergulhando de cabeça nas rotinas de trabalho como sempre fizera para escapar de si mesmo. Mas algo dentro dele tinha mudado de forma irreversível. As reuniões de negócios, antes estimulantes, agora pareciam eternas, desprovidas de qualquer propósito real. Os debates intensos sobre a expansão da empresa e a procura de novos pontos comerciais na cidade já não lhe diziam nada. "Sim, sou eu outra vez", confirmou ele, aproximando-se do balcão em vez de se dirigir a uma das mesas livres. Marina pousou o pano de limpeza, cruzou os braços e apoiou-se na superfície de madeira, olhando-o nos olhos com cumplicidade. "Estou a começar a achar que me estás a perseguir", brincou ela. "Talvez esteja", confessou Rafael, surpreendendo-se a si mesmo com tamanha honestidade e falta de filtros. Ao ouvir aquilo, Marina soltou uma gargalhada espontânea. Era um som suave, genuíno e caloroso. "Bem, se és um perseguidor, pelo menos és um bem-educado", disse ela com ironia. "Espero conseguir ser mais do que isso", respondeu Rafael, sustentando o olhar dela sem hesitar. "Pensaste no meu convite para um café?" Marina desviou o olhar por uns instantes, mordendo levemente o lábio inferior num gesto de pura indecisão. Conhecer pessoas novas, criar falsas expectativas e acabar magoada e desiludida? A última palavra soou carregada de uma dor antiga e profunda. Rafael sentiu o peso daquela mágoa no ar. "Alguém te desiludiu muito no passado", afirmou ele num tom que não era uma pergunta, mas sim uma constatação empática. Marina baixou os olhos, fitando o chão. "Mais do que uma vez", admitiu ela. Rafael preferiu manter-se em silêncio, dando-lhe o tempo e o espaço necessários para que continuasse se assim o desejasse. Após uma longa pausa, ela retomou a conversa. "A minha última tentativa de ter uma relação séria foi há 2 anos", revelou ela. "Tinha acabado de começar a trabalhar neste restaurante e conheci uma pessoa. Cheguei a acreditar de verdade que era amor real. Ele parecia muito carinhoso e atencioso no início, mas no fim de contas, só queria alguém que sustentasse financeiramente os seus sonhos grandiosos, enquanto ele tentava encontrar-se na vida. Havia uma amargura indisfarçável na sua voz, misturada com uma triste resignação. Quando percebi que estava a carregar todo o peso da relação sozinha, decidi pôr um ponto final naquilo. Desde esse dia que decidi não correr mais riscos desnecessários com o meu coração." Rafael respondeu com uma voz muito suave. "Nem todos os homens são iguais, Marina." "Eu sei disso", respondeu ela, fitando-o com intensidade. "Mas como é que posso ter a certeza de que tu és diferente deles?" Era uma pergunta justa e legítima, para a qual Rafael não tinha uma resposta simples ou pré-fabricada. Como poderia ele provar o seu valor e demonstrar que não estava ali apenas por capricho, tédio ou curiosidade passageira? "Não pode saber", confessou ele com sinceridade, aceitando o desafio. "Mas eu gostava mesmo muito de ter a oportunidade de te provar", acrescentou ele. Marina permaneceu em silêncio durante largos segundos, estudando cada traço do rosto de Rafael, como se estivesse à procura de qualquer indício de mentira ou falsidade. Ele manteve o olhar firme, permitindo que ela lesse a sua alma sem restrições. "Um café", disse Marina finalmente. "Apenas um café. E se eu sentir, por um segundo que seja, que estou a perder o meu tempo ou que és apenas mais um a brincar comigo, vou-me embora imediatamente."
Ao ouvir isto, Rafael sentiu uma onda de alívio tão grande que quase sorriu. Parece-me muito justo, concordou ele. Marina puxou um guardanapo de papel e uma caneta azul, escrevendo rapidamente uma sequência de dígitos. Este é o número do meu telemóvel. Envia-me uma mensagem para podermos combinar tudo com calma, disse ela, fazendo deslizar o guardanapo pelo balcão. Rafael pegou no papel com um cuidado extremo, como se segurasse um tesouro de valor inestimável. Vou enviar-te uma mensagem ainda hoje. Sem pressões, prometo, respondeu Rafael, vendo-a sorrir de volta. Nesse momento, um dos colegas de Marina saiu da cozinha e chamou-a para ajudar num pedido. Aproveitando a interrupção, Rafael despediu-se e saiu do restaurante. Não queria prolongar demasiado aquele momento ou arriscar estragar a magia que se tinha criado. Rafael passou os dias seguintes a tentar não pensar demasiado no encontro de sábado. Mas essa revelou-se uma tarefa impossível de cumprir. Cada reunião de negócios, cada relatório financeiro ou decisão empresarial pareciam insignificantes face à perspectiva daquele encontro. Na sexta-feira à noite, o João entrou silenciosamente no gabinete para lhe entregar os relatórios com os dados de faturação da semana. Rafael deu uma vista de olhos rápida nos papéis. Apenas folheou as páginas rapidamente e acenou com a cabeça de forma afirmativa. Excelente trabalho, João. O funcionário piscou os olhos, visivelmente surpreendido, pois era extremamente raro receber um elogio direto do chefe. Muito obrigado, Sr. Rafael, agradeceu. Quando o homem já se dirigia para a porta, Rafael chamou-o novamente. João, diga-me uma coisa. Tem planos para este fim de semana? João pareceu bastante confuso com a pergunta invulgar. Nada de especial, senhor. No domingo devo ir visitar a minha mãe. Isso é ótimo, a família é muito importante, comentou Rafael. Fez-se uma breve pausa. Peço-lhe desculpa por nunca ter perguntado antes sobre a sua vida pessoal. João não soube o que responder, mas a surpresa estava bem patente no seu rosto cansado. Pode ir descansar, tenha um excelente fim de semana. Assim que o funcionário saiu da sala, Rafael recostou-se na sua cadeira de cabedal. Estava a mudar aos poucos, de forma sutil, mas estava. E tudo graças a uma empregada de mesa que ousara olhar nos seus olhos e ver muito para além das aparências superficiais. O sábado amanheceu com um céu azul, limpo e um sol radiante a brilhar. Rafael acordou muito cedo, sentindo-se bastante mais ansioso do que gostaria de admitir a si próprio. Tomou um banho demorado, penteou-se mais vezes do que o estritamente necessário e mudou de roupa 3 vezes antes de se decidir por uma combinação simples de camisa clara e calças de ganga. Queria transmitir uma imagem descontraída, mas cuidada. Mostrar-se interessado, mas sem parecer desesperado. Acabou por sair de casa muito antes da hora combinada e conduziu até ao Largo da Batata. Estacionou o carro nas imediações e caminhou calmamente até o café. Eram 14h20. Para acalmar os nervos, decidiu entrar e esperar lá dentro. O local era exatamente igual ao que tinha visto nas fotografias da internet. Incrivelmente acolhedor, com um aroma reconfortante de café acabado de moer no ar, e um som de jazz suave a passar como música de fundo. Não há problema nenhum, eu também acabei de chegar, mentiu Rafael, com medo de a deixar desconfortável. Rafael voltou a sentar-se na cadeira à frente dela. Seguiu-se um breve instante de silêncio, que não era de todo constrangedor, mas que estava visivelmente carregado de expectativas mútuas. Foi então que Marina quebrou o gelo, dizendo com um sorriso doce: Bem, cá estamos nós. Cá estamos nós, repetiu Rafael, saboreando as palavras. E pela primeira vez em muitos anos, ele deu por si sem qualquer roteiro mental ou plano de negócios estruturado. Tudo o que ele queria naquele momento era conhecer verdadeiramente a mulher que tinha à sua frente e dar-se a conhecer também. Marina pegou na ementa. O bolo de cenoura daqui é simplesmente perfeito. Podemos partilhar uma fatia? Que dizes? Sugeriu ela. Rafael sorriu, sentindo-se incrivelmente relaxado. Parece-me perfeito. Pouco depois, o bolo de cenoura chegou servido em 2 pratos pequenos, acompanhado por 2 chávenas de café fumegante.
Marina pegou no garfo, tirou um pedaço e provou-o, fechando os olhos num gesto de pura aprovação gastronômica. Delicioso como sempre, murmurou ela de seguida. Rafael observava cada pequeno movimento dela, a forma como saboreava o bolo e como segurava a chávena quente com ambas as mãos. Ela olhava em redor com uma familiaridade reconfortante. Havia uma leveza no seu rosto que ele nunca tinha testemunhado antes no restaurante. Ali, longe do uniforme cinzento e das obrigações profissionais diárias, Marina parecia finalmente ser ela própria por inteiro. Costumas vir aqui muitas vezes? Li de tudo um pouco. Romances de amor, aventuras, biografias e ficção. Havia uma paixão genuína no seu tom de voz. A voz dela tinha um tom suave e sincero. Rafael inclinou-se ligeiramente para a frente, demonstrando um interesse genuíno que há muito não sentia por ninguém. E o que é que estás a ler agora? Perguntou ele, curioso. Ultimamente tenho lido bastante sobre pessoas comuns que acabaram por fazer coisas extraordinárias, sabes? Respondeu Marina. Gente que começou do nada, lá de baixo, e conseguiu construir algo realmente significativo. Não por causa do dinheiro, mas por ter um propósito real de vida. Ela fez uma breve pausa, mexendo calmamente seu café com a colher. Acho isso muito inspirador. Ao ouvir aquelas palavras, Rafael sentiu um aperto desconfortável no estômago, uma pontada de culpa que o atingiu de surpresa. A nossa relação é funcional, mas carece de afeto real. Eles sentem muito orgulho nas minhas conquistas profissionais, mas nunca se importaram verdadeiramente em saber se eu sou feliz. E és? Perguntou ela. A pergunta foi direta e desarmante, sem rodeios ou hesitações. Rafael apreciou imenso aquela honestidade crua. Sinceramente, estava a começar a achar que não. Mas algo mudou de forma drástica muito recentemente. O quê? Questionou ela. Conheci uma pessoa especial que me fez questionar tudo o que eu tomava como garantido. Rafael sustentou o olhar dela. Alguém que me mostrou que o sucesso profissional sem uma ligação humana real não passa de um enorme vazio. Marina corou, mas não desviou o olhar. Essa pessoa deve ser realmente muito especial, murmurou Marina. Ajudo na organização de eventos e festas, sabes? Servir as mesas, arrumar as coisas, esse tipo de tarefas. Hoje temos uma festa de 15 anos. Vai ser uma noite bastante longa. Havia um cansaço evidente no tom de voz dela, mas sem qualquer ponta de queixume. Era apenas a sua realidade diária. Rafael sentiu um impulso forte de lhe oferecer ajuda ou dinheiro, ou qualquer outra coisa que lhe poupasse aquele esforço, mas percebeu imediatamente que isso seria um erro grave. Marina era extremamente orgulhosa e jamais aceitaria qualquer tipo de caridade. Posso levar-te de carro? Propôs ele, com toda delicadeza. Marina hesitou por uns instantes, e Rafael conseguiu ver a luta interna que se passava na mente dela. Finalmente, ela assentiu com a cabeça. Tudo bem, aceito a boleia. Marina abriu a porta do carro, mas deteve-se antes de sair. Rafael. Sim? Por que estás a fazer isto? E por que logo eu? Era uma pergunta que Rafael sabia que acabaria por surgir mais cedo ou mais tarde, e que merecia uma resposta absolutamente honesta. Ele olhou-a nos olhos e disse com simplicidade: Todas as pessoas olham para mim e veem apenas aquilo que eu construí, as coisas que possuo ou o que posso fazer por elas. Tu olhas para mim e vês-me verdadeiramente a mim, a pessoa que sou por trás de tudo isso. E já passou demasiado tempo desde a última vez que alguém fez isso. Marina sustentou o olhar dele durante um longo silêncio, repleto de significado. Depois, estendeu a mão e acariciou-lhe o rosto com extrema suavidade, num gesto tão carinhoso que Rafael quase sentiu seu fôlego faltar por momentos. Talvez seja porque eu consigo reconhecer alguém que também está a tentar desesperadamente ser visto pelo que é, murmurou ela. De seguida, saiu do automóvel, fechou a porta com cuidado e caminhou em direção ao interior da grande vivenda. Rafael permaneceu imóvel durante alguns minutos, tentando processar a sensação daquele toque tão sincero e aquelas palavras que ecoavam intensamente no seu íntimo. Marina não estava minimamente impressionada com o seu patrimônio ou estatuto social. Ela estava genuinamente interessada na sua essência, em quem ele realmente era.
E talvez, pela primeira vez na sua existência, Rafael estivesse a começar a descobrir a sua verdadeira identidade. Iniciou a viagem de regresso à casa, com um pensamento fixo em tudo o que tinha vivido naquela tarde. O café partilhado, a conversa franca e o toque suave no rosto. Horas mais tarde, o telemóvel vibrou na mesa de apoio. Era uma mensagem de texto enviada por Marina. Cheguei bem ao trabalho. Obrigada mais uma vez por tudo. Foi muito bom. Rafael sorriu de imediato e respondeu. Para mim também. Quando posso voltar a ver-te? Na terça-feira à noite. Saio um pouco mais cedo. Perfeito. Combinamos um jantar, mas nada de sítios extravagantes, por favor. Prefiro locais simples. Eu conheço o sítio ideal. Vais gostar imenso. Vou confiar em ti, perseguidor. Rafael riu-se sozinho. Não te vais arrepender. Nos dias que se seguiram, Rafael deu por si a fazer uma série de coisas que já não praticava há imenso tempo. Decidiu ligar aos pais. A conversa acabou por ser bastante curta, como era hábito entre eles, mas pelo menos ele fez um esforço sincero para se aproximar. Teve também uma conversa verdadeira com seu motorista João, perguntando pela saúde da mãe dele e pelos seus planos pessoais. Além disso, visitou 2 dos seus restaurantes, mas desta vez não o fez na qualidade de proprietário secreto. Entrou de cabeça erguida, apresentou-se formalmente, conversou de perto com toda a equipa de funcionários, ouviu as suas reclamações e sugestões com imensa atenção, escutando verdadeiramente o que eles tinham a dizer, em vez de se limitar a tirar notas mentais frias. Na terça-feira, Rafael escolheu um pequeno restaurante rústico no bairro da Vila Madalena. Era um estabelecimento acolhedor que ele conhecia há largos anos, muito simples, que servia uma comida caseira absolutamente maravilhosa e honesta, sem grandes luxos. Encontrou Marina à porta do local. Ela vestia um par de calças de ganga práticas e uma blusa simples, com cabelo apanhado de forma descontraída, mas mesmo assim estava incrivelmente bonita. "Olá", disse ela, com um sorriso radiante. "Olá, estás pronta? Vamos entrar?" Caminharam juntos para o interior do espaço. O proprietário do restaurante, o Sr. Carlos, um homem simpático de quase 70 anos, cumprimentou Rafael com grande familiaridade. "Há quanto tempo, meu jovem? Andavas desaparecido." "Tenho andado bastante ocupado, Sr. Carlos, mas estou de volta." Rafael virou-se então para Marina com entusiasmo. "Eles servem aqui os melhores nhoque de toda a cidade de São Paulo. Palavra de quem já provou muitos nhoque ao longo da vida e sabe perfeitamente do que fala." Marina desatou a rir de forma genuína. "But diz-me, como é que conheces este recanto tão bem?" Rafael hesitou por breves instantes. Sentia que tinha chegado o momento crucial de revelar tudo. Não podia continuar a esconder a sua verdadeira identidade, muito menos de Marina. "Marina, há algo muito importante que eu preciso de te contar." Ela percebeu de imediato a gravidade no seu tom de voz e endireitou a postura. "O que foi?" "Eu não fui completamente honesto contigo sobre quem eu realmente sou." Rafael respirou fundo antes de continuar a falar sobre o seu passado e a sua verdadeira ocupação profissional. Marina ficou imediatamente tensa ao ouvir aquelas palavras de desabafo. Rafael pôde ver nitidamente a muralha defensiva dela a erguer-se no mesmo instante, com os ombros a ficarem rígidos e o seu olhar a tornar-se bastante desconfiado. "O que queres dizer exatamente com isso?" perguntou ela, mantendo a voz num tom baixo, mas extremamente firme. Rafael engoliu em seco. Tinha chegado o momento da verdade. "Eu não sou apenas um cliente qualquer que apareceu no teu restaurante por mero acaso, Marina. Eu sou, na verdade, o proprietário de toda esta cadeia de restauração, o que inclui diretamente o estabelecimento em Pinheiros onde trabalhas todos os dias." O silêncio que se seguiu àquela revelação foi absolutamente ensurdecedor. Marina ficou a fitá-lo sem conseguir desviar os olhos, tentando processar aquela informação. Rafael pôde ver a torrente de emoções a estampar-se no seu rosto. Primeiro, uma enorme confusão, depois uma surpresa total e, por fim, algo que ele tanto temia. "Magoada? Tu és o dono?" repetiu ela com a voz a tremer. "És o meu patrão?" "Tecnicamente, sim, sou. Mas, Marina, imploro que me deixes explicar." "Tu mentiste-me."
Aquela frase não continha qualquer dúvida, era uma acusação direta e dolorosa. Eu não menti, apenas ocultei a verdade no início porque queria que me conhecesses como uma pessoa normal e não como teu patrão ou como um empresário milionário que é dono da empresa. Queria apenas ser o Rafael para ti. Marina abanou a cabeça negativamente, sentindo seus olhos a começarem a brilhar com as lágrimas que tentava conter à força. Fizeste-me passar por parva. Estive ali a expor toda a minha vida privada, a falar-te dos meus problemas financeiros, do cansaço extremo de fazer turnos duplos para conseguir pagar as contas no final do mês. E tu sabias disso tudo desde o primeiro instante. Estavas apenas a avaliar-me como se eu fizesse parte de um teste de desempenho profissional. Não, de modo algum! Exclamou Rafael, estendendo o braço por cima da mesa na tentativa desesperada de lhe segurar a mão. Mas Marina recuou-a de imediato. Não foi assim que aconteceu. No início, confesso que estava a avaliar o funcionamento do restaurante. Mas depois de te conhecer, Marina, tudo mudou por completo dentro de mim. Voltei unicamente porque queria estar contigo. Porque tu mexeste comigo de uma forma que mais ninguém conseguira fazer em muitos anos. Como é que eu posso acreditar nisso agora? Perguntou Marina, deixando finalmente que as lágrimas lhe corressem livremente pelo rosto abaixo. Como posso ter a certeza de que tudo isto não passou de mera curiosidade fútil da tua parte? Ou, pior ainda, de pura pena da minha situação? Porque estou a ser totalmente sincero contigo neste momento. Eu podia ter continuado a esconder a verdade por muito mais tempo, mas decidi não o fazer porque não consigo mentir-te mais. Não a ti. Ao pronunciar estas palavras, Rafael sentiu um aperto doloroso e sufocante no peito. Marina, tu fizeste-me lembrar do que realmente significa ser humano. Fizeste-me questionar cada tijolo do império que construí com tanto sacrifício. Aquelas palavras saíram da boca de Rafael com uma sinceridade crua, quase dolorosa. Fez-me querer ser um homem melhor, alguém de que me possa orgulhar. E não, isto não é pena, é... Ele hesitou por um segundo, os olhos perdidos no vazio enquanto procurava desesperadamente as palavras certas que pudessem curar o estrago. Isto é real. Marina, com o rosto banhado em lágrimas, limpou as bochechas com as costas da mão, fitando a mesa de madeira. Preciso de pensar. Tudo isto é demasiado para mim. Eu percebo, murmurou Rafael, sentindo o coração afundar-se no peito. Mas, por favor, não... desistas de mim ainda. Dá-me apenas uma oportunidade para te provar que tudo o que sinto é a mais pura verdade. No entanto, antes que ele pudesse terminar, Marina levantou-se abruptamente da cadeira e segurou a sua mala de cabedal com as mãos trêmulas. Eu tenho de ir, Rafael. Marina, espera, por favor! Suplicou ele, estendendo a mão. Não, eu preciso mesmo de ir. Tenho de processar toda esta avalanche de mentiras. Ela olhou-o nos olhos uma última vez, e Rafael sentiu o impacto da dor profunda que ali habitava. Tu fizeste-me acreditar que finalmente alguém me via pelo que sou de verdade. Mas afinal, durante todo este tempo, eu não te estava a ver a ti. Sem dizer mais nada, ela virou as costas e partiu. Marina desapareceu na noite antes que Rafael conseguisse esboçar qualquer resposta ou defesa. O silêncio que se instalou foi quebrado pela aproximação de seu Carlos, o gerente do restaurante, que trazia no rosto uma expressão carregada de preocupação genuína. Está tudo bem, meu jovem? Rafael apenas abanou a cabeça negativamente, com os olhos fixos no chão. Não, seu Carlos, não está nada bem. Os dias seguintes foram um autêntico tormento. Ele enviou dezenas de mensagens para o telemóvel de Marina, mas não obteve qualquer resposta. Desesperado, tentou procurá-la no trabalho, mas João, o colega de equipa, informou-o de que ela tinha pedido folga por tempo indeterminado para resolver um sério problema pessoal. Rafael sentiu um aperto no peito ao perceber a ironia cruel. Ele próprio era o tal problema pessoal de Marina. Na sexta-feira, a angústia tornou-se insuportável. E ele já não conseguiu aguentar mais a distância. Ao final da tarde, conduziu até o restaurante em Pinheiros e estacionou do outro lado da rua, decidindo esperar pacientemente. Se ela se recusava a falar com ele, pelo menos precisava de garantir com seus próprios olhos que ela estava bem.
Às 18h30, as portas do estabelecimento abriram-se e Marina surgiu no passeio. Parecia exausta, com os ombros descaídos pelo peso do cansaço. Sem pensar duas vezes, Rafael atravessou a estrada. "Marina!" chamou ele com a voz ligeiramente trêmula. Ao ouvir o seu nome, ela estacou de imediato, virou-se lentamente e os seus olhos cruzaram-se com os dele. Durante um breve e agonizante segundo, pareceu que ela ia dar meia volta e fugir dali, mas acabou por hesitar e permaneceu imóvel, à espera. "Eu sei perfeitamente que não queres falar comigo", começou Rafael, mantendo deliberadamente uma distância segura para que ela não se sentisse encurralada ou pressionada. "E eu respeito imenso o teu espaço, mas há coisas que preciso mesmo que saibas." Marina cruzou os braços sobre o peito, num gesto defensivo, aguardando que ele continuasse. "Em primeiro lugar, tu tinhas toda a razão. Eu devia ter sido sincero desde o início, e lamento profundamente não ter sido honesto contigo. Em segundo lugar, quero que saibas que nada do que partilhaste comigo foi em vão. Cada conversa nossa tardia, cada história que me confiaste e cada pequeno momento que vivemos juntos transformou algo cá dentro. Fez-me perceber que, embora tenha construído um império de sucesso financeiro, acabei por perder a minha própria humanidade no caminho." Dando um passo tímido em direção a ela, ele continuou com um olhar brilhante. "E em terceiro lugar, e isto é o mais importante de tudo, eu apaixonei-me perdidamente por ti. Pela forma única como vês o mundo, pela tua bondade genuína e por essa tua força incrível que me desarma. Eu sei perfeitamente que deitei tudo a perder, que estraguei o que tínhamos de mais belo. Mas se me deres uma oportunidade, apenas mais uma, prometo dedicar cada dia do tempo que me concederes a provar-te que tudo isto é real." Marina permaneceu em silêncio absoluto durante o que pareceu uma eternidade, com um olhar fixo nele. Quando finalmente quebrou o silêncio, a sua voz soou ligeiramente rouca devido à emoção contida. "Sabes o que me magoou mais no meio de tudo isto, Rafael?" Ele abanou a cabeça, temendo a resposta. "Não foi o facto de seres o dono de tudo isto, nem sequer o facto de teres imenso dinheiro. Isso para mim nunca teve qualquer importância. O que me custou de verdade não foi isso. O que me dilacerou foi tu pensares que eu não te aceitaria se soubesse a verdade sobre a tua vida, como se eu fosse uma pessoa fútil e superficial. Não foi o dinheiro. Mas eu tive medo que..." "Sim, foi exatamente isso", interrompeu Marina, mas sem qualquer vestígio de raiva na voz, apenas com uma profunda e palpável tristeza. "Mas, no fundo, eu compreendo perfeitamente o teu lado. Quando se tem tanto dinheiro e poder, toda a gente quer aproximar-se para obter alguma vantagem. Acabas por aprender a construir muralhas para te protegeres do mundo exterior. Eu entendo perfeitamente esse teu medo." "Então, serás capaz de me perdoar?" perguntou Rafael, com os olhos brilhantes de esperança e o coração a bater descompassado no peito. "Ainda não tenho a certeza se consigo", admitiu Marina honestamente. "Mas estou disposta a tentar de novo, a dar um passo de cada vez. Mas desta vez tem de ser com total transparência, sem segredos entre nós." "Sem segredos, eu prometo solenemente", garantiu Rafael de imediato. "E há mais uma coisa que gostaria de te contar." Marina olhou para ele com uma pitada de curiosidade no olhar. "O quê?" "Fiz algumas alterações profundas na gestão dos restaurantes. Decidi aumentar os salários de todos os funcionários. Contratei mais pessoal para ninguém ficar sobrecarregado. E também implementamos um sistema de folgas e férias pagas muito mais justo. Além disso, criei um fundo de apoio social para os trabalhadores que necessitem de assistência financeira em situações específicas e delicadas da vida, como, por exemplo, dar apoio e cuidados médicos a familiares idosos." Os olhos de Marina arregalaram-se de espanto diante daquela revelação inesperada. "Tu fizeste mesmo isso tudo?" "Fiz sim", respondeu ele com convicção. "Fiz porque tu me mostraste, através do teu próprio exemplo, que uma empresa só é realmente bem-sucedida se souber cuidar com dignidade e respeito das pessoas que dão a vida para que ela funcione diariamente no terreno." "Ainda não decidi bem", respondeu ela,
mas um sorriso doce começou finalmente a desenhar-se nos seus lábios. O silêncio que se seguiu foi completamente diferente do anterior. Era leve, reconfortante e carregado de novas promessas para o futuro. "Posso levar-te a casa?" sugeriu Rafael timidamente. "Podes", aceitou ela, "mas com uma condição clara. Tens de me contar toda a tua verdadeira história. Quero saber de onde vieste, como ergueste o teu negócio do zero, quais são os teus maiores medos e os teus sonhos mais profundos. Quero saber tudo, sem rodeios." Rafael aceitou o desafio com um aceno sincero de cabeça. Durante a viagem de carro, ele abriu o coração como nunca antes o fizera. Falou sobre os seus pais distantes e frios, sobre a solidão esmagadora de erguer um império empresarial sem ninguém ao lado, e sobre como se tinha esquecido de si próprio e dos seus valores ao longo dessa caminhada ambiciosa. Marina ouviu cada detalhe com uma atenção serena, sem o interromper em momento algum, limitando-se a colocar suavemente a sua mão sobre a dele na alavanca de velocidades, num gesto de puro apoio. Quando finalmente estacionaram em frente à casa de Marina, um prédio modesto, mas extremamente bem cuidado, ela virou-se para ele com carinho. "Queres subir para conheceres a minha avó?" Rafael piscou os olhos, surpreendido. "A sério? Mas tens a certeza?" "Claro que sim. Ela é a pessoa mais importante da minha vida inteira. Se pretendes fazer parte do meu mundo, então precisas mesmo de a conhecer de perto." "Eu adoraria", respondeu Rafael com um sorriso genuíno. Saíram juntos do carro e caminharam lado a lado até a entrada do prédio. Marina abriu a porta principal com a chave, convidando-o a entrar no seu lar acolhedor. "Avó, já cheguei!" anunciou ela em voz alta. "E trouxe uma visita comigo." Segundos depois, uma senhora idosa de cabelos brancos surgiu da cozinha, limpando as mãos num avental florido. Ao deparar-se com Rafael, os seus olhos brilharam com uma curiosidade viva e divertida. "Ah, então este é que é o rapaz, que tem andado a dar voltas à cabeça da minha querida neta?" Marina sentiu as bochechas arder e corou de imediato. "Avó, o que é isso que estás a dizer?" A simpática senhora soltou uma gargalhada calorosa e estendeu a mão na direção de Rafael. "Chamo-me Dona Helena." Ele tinha passado os melhores anos da sua juventude a erguer impérios frios feitos de vidro espelhado e aço inoxidável. Mas percebeu que a verdadeira riqueza não estava nas contas bancárias, mas sim ali, nas ligações humanas mais simples, no afeto sincero, no amor verdadeiro e na humanidade esquecida que finalmente reencontrara nos braços daquela mulher extraordinária. Marina aproximou-se e entrelaçou seus dedos nos dele com carinho. "Vem comigo, vou mostrar-te os álbuns de fotografias de quando eu era uma criança traquina. Prepara-te para dares umas boas gargalhadas." Rafael deixou-se guiar, sentindo o coração infinitamente mais leve do que em qualquer outro momento da sua vida adulta. Pela primeira vez em muitos anos, a sua mente não divagava sobre transações milionárias, reuniões de negócios ou metas financeiras. Ele estava simplesmente ali, inteiro, presente, a saborear a felicidade ao lado da mulher que lhe devolvera a alma e a dignidade. E percebeu que aquilo era tudo o que precisava. Tudo o resto era apenas paisagem.